Que Deus abençoe, que Deus ajude, que a paz do Senhor Jesus reine no seu coração, na sua vida, na sua casa, toda a sua família. Quero desde já agradecer primeiramente a Deus, com certeza, que é o soberano, e também a você que tem apoiado esse canal. Sabemos que é muito importante e nós se alegramos bastante, a minha pessoa se alegra bastante, saber que as pessoas eu encontro às vezes que gosta de ouvir a palavra de Deus e que também tem uma participação desse canal. Deus abençoe, também quero agradecer por você ter sido inscrito nesse canal. Deus ajude poderosamente. Quero agradecer também àqueles que você sempre, além de ser inscrito, as visualizações, e aquele que não é inscrito, mas sempre está ouvindo aí, que Deus ajude. A importância de nós estar sempre diante da presença de Deus. Sabemos que o tempo, como está difícil, mas nós se alegramos porque é a presença de Deus que é mais importante em nossas vidas. A presença de Deus alegra nossos corações, a nossa alma. E nós vamos entrar no tema muito importante hoje desse canal. Esse canal que vai trazer do seu coração, sempre você vai tirar uma dúvida. A Bíblia nos fala, uma pessoa comenta algum assunto, dízimo vem de Deus ou é inventado pelos homens? Aí nós vamos ver como vai ser essa situação. Se eu devo ser dizimista ou não. Se meu dízimo que é para sustento de quem que posso referir sobre esse assunto desse canal. E é importante isso aí para você. Nós podemos colocar lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 7 em diante. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste do meus estatutos e não guardaste, tornaste vós para mim e eu tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Dos dízimos e das ofertas alçadas, com maldição sou amaldiçoado, porque me roubai a mim, vós, todas as nações. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinhais a maior abastanças. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o vosso fruto da terra, e a vida do campo, e não vos será estéril. Diz o Senhor. E todas as nações vão lhe chamar de quê? Pastor, bem-aventurado, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor. Esse assunto é muito conhecido, falado entre as pessoas em todos os lugares. Deus, quando usou esse profeta Malaquias, esse homem que se expressou sobre o povo de Israel, porque a casa, você pode ver na Bíblia, no comentário, a casa de Deus, a casa de adoração, estava desprezada. O sacerdote, nós podemos encontrar aqueles homens que tomavam conta, ele estava praticamente abandonado. Porque quando Deus ele colocou e fez isso, desde a época de Abraão, que Abraão foi o dizimista lá em Gênesis 14, você encontra ali diante, quando o Abraão ele foi dizimista, ele era muito próspero diante de Deus. Deus, quando usou Malaquias, esse assunto desse profeta aqui, para falar que a minha casa está abandonada. Quando nós podemos ver que tantas pessoas ele se expressa sobre o dízimo, e ele podemos ver que ele tem que se expressar no sentido, como estou me referindo, quem desvia o dízimo. Aí não pode se basear em tantas pessoas. Eu colocar aquele irmão mais simples que existe na minha linguagem, no sentido, não tem um bom emprego, não tem um bom recurso, não tem uma boa convivência material falando. Mas ele, dos pequenos que ele tem, ele será contribuinte ou é contribuinte. E podemos ver que Malaquias,
ele trouxe o povo e deixou de dizimar. Ele falou que o povo parou de dizimar, que o povo deixou de cuidar realmente da casa de Deus. O ato de dizimar teve início na época de Moisés. Nós encontramos lá em Levítico, você encontra 27, 30 e 34, Deuteronômio do capítulo 14 e 22. O levita recebia a parte dos dízimos porque não podia possuir a sua propriedade. E número 20, 18, 20 e 21. Nos dias de Malaquia, o povo não entregava os seus dízimos. Por esta razão, os levitas tiveram de que trabalhar para ter o seu sustento. Por quê? Porque não tinha condições mais de estar ali para o sustento. Porque existem duas coisas interessantes que você pode analisar, você pode ver, porque essa responsabilidade que foram dadas por Deus, de que temos parte ou pertencemos ao Senhor, então quando nós recusamos a devolver-lhe uma parte daquilo que Deus colocou em nossas mãos, então a nossa vida será cobrada diante de Deus. Agora eu pergunto, será se você não é contribuinte ou você não é dizimista, será que é obrigado? Não, nunca foi obrigatório a ninguém ser dizimista. Deus, o próprio Deus falou e disse assim, que seja voluntariamente no teu coração para o crescimento da obra de Deus. Mas nós podemos ver uma coisa interessante que nós podemos ver. Eu conheço pessoas católicas que eles são dizimistas, não sei se você conhece também. Eles são fiéis aos seus dízimos. Eu já fiz muitas missões, eu conhecia até pessoas que ele era dizimista, frequentava a igreja, mas ele era dizimista e sem ser crente, mas estava lá sendo dizimista. Porque o próprio Deus, ele trouxe essa recomendação e diz assim, e fazeis prova de mim. Nós encontramos que o versículo 11, e por causa disso de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo, e não vos será estéril. Quer dizer, ele sempre vai produzir com a mão de Deus. A palavra de Deus, quando ele se refere a esse assunto, que a casa do tesouro era uma parte do templo, onde colocava ali os grãos de feijão, de alimento, entregue como dízimo. O sacerdote vivia desta oferta. Precisamos também dar a muito que nos tem concebido ao Senhor, que Deus tem nos dado em nossas mãos. Então todos aqueles homens, ele que era sacerdote, que era o pastor dali, daquela igreja que ele tomava conta, ele vivia dos dízimos e das suas ofertas alçadas. Eu conheci missionário que na cidade que ele foi pastor, ou que ele foi missionário ali, ele tinha lugar de guardar grão de feijão, de arroz, e quando era na seca ele devolvia. Eu conheci ele devolvia aos seus fiéis. A palavra de Deus está dizendo que você pode até se expressar, ou dizer que foi que ordenou a contribuir os dízimos com oferta. O próprio Deus. Deus, ele trouxe para nós uma recomendação espiritual. Ele falou também que o dízimo de oferta, na lei de Deus, os israelitas tinham a obrigação de entregar a 10ª parte das crias dos animais domésticos, dos produtos da terra e de outras rendas, como reconhecimento de gratidão pela bênção de vida que Deus tinha dado a ele. Então Deus, ele fez o quê? Deus, ele diz assim, e eu vou te abençoar e eu vou suprir a vossa necessidade. A Bíblia nos fala que o assunto que nós estamos aqui falando sobre isso aqui, que Deus disse que fazeis prova de mim, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção de tamanho tal que você não possa nem calcular o tamanho da bênção. É interessante isso aí, porque a bênção ou o dízimo é um ato de fé, é um ato de depositar a confiança no Senhor Jesus. Embora que você enfrenta muitas dificuldades sobre isso aí,
Você diz, mas, pastor Josias, mas o meu dízimo está sendo desviado. Olha, veja bem, um conselho de amigo, na palavra de Deus, que eu estou lhe dando aqui nesse momento. Na sua cidade, aonde você estiver, lugar que você tenha, sempre tem uma igreja lá. Tem a igreja católica, tem a presbiteriana, tem a Assembleia de Deus, tem várias denominações que ali está, a igreja, e está lá convivendo. Esses homens que eles estão ali, esse missionário que ele está, levando a palavra de Deus, entregando ali, visitando as pessoas, são homens que Deus colocou ali para viver da obra. Quando eu digo viver da obra, ele tem uma responsabilidade grande de dar assistência a você espiritual. Porque assistência espiritual, ele vai mais do que o dinheiro, vale mais do que tudo que você possa imaginar. Eu me lembro uma coisa que, quando nós podemos ver, que eu estou até conversando com uma pessoa que ele não tinha nada, e ele num lugar pequenininho, ele vivendo de pedra, cortando pedra, um homem que não tinha nada. Eu estive lá para visitar ele, o homem ainda vive de pedra, sempre foi fiel ao Senhor Jesus, porque essa palavra que eu estou me referindo não foi um mandamento do homem. Esse mandamento é o mandamento de Deus. É um mandamento que traz riqueza espiritual na sua vida. Então, quando a Bíblia nos fala também, em Levítico 27 e o 30, também todos os dizimar do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Tudo pertence a Deus. E essa palavra de Deus que devemos lembrar, primeiro ponto, que tudo quanto possuímos pertence a Deus. Esse ponto é um ponto muito positivo. Tudo que você tem pertence a Deus. De modo que aquilo que temos não é nosso. É algo que nos confiou a nós cuidar. E foi o próprio Deus. Você sabe que quando a gente olha para a Bíblia e vimos que decisões de pessoas que têm para participar, para conviver sobre seus dízimos e sobre as suas ofertas. Oferta alçada, aquela voluntário. Existe igreja, sei, eu não vou nem entrar em detalhes sobre isso aí, que lá ele não são contribuinte, não são dizimista. É contra, mas eu pergunto só, como é que ele constrói? Como é que ele convive do seu alimento? Como é que ele vai conduzir ao povo de Deus? Como é que vai? Você sabe uma coisa que nós somos contribuintes, você é também, você que está escutando aí. Você contribui, ó, essa luzinha que é acesa na rua, na sua porta, paga o dízimo, você paga imposto. Esse açúcar, arroz, feijão, tudo que você compra, você paga imposto. As pessoas que ele assume responsabilidade na cidade, o político, quem for que seja, nós que pagamos a ele, você sabe disso que é. É com o seu quê? Como eu pago esses homens que ganham aí, todo 4 anos e ganham aí. Você paga exatamente, eu pago, com a minha contribuição que será descontado quando eu recebo em no contra-cheque. E sabemos que tudo isso nós pagamos a ele. Aqueles homens que ali está, pessoas que estão em outro país, que estão fora do país, levando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem ele, mas quem pode ajudar essas pessoas que vai com a família, que está lá, quem pode ajudar? Somos nós. E tem muitas pessoas em tantos países que nós temos, que será enviado, que a nossa igreja envia o pastor, o presidente e a igreja envia as pessoas para lá e cuida desse, para quê? Aquelas pessoas que não têm ainda uma noção, ele recebeu a palavra de que, pastor Josias, ele vai conviver, diz a Bíblia e a palavra de Deus, dos dízimos e das ofertas alçadas, chama-se das ofertas voluntárias. Mas se existem pessoas que ele está desviando, fazendo coisa errada, como é o comentário, é o que a pessoa fala, é problema dele. A Bíblia diz que cada um vai pagar por suas ações, cada um vai pagar o preço que está fazendo. Devemos decidir, pois, de todo o coração, servirmos a Deus e não ao dinheiro. Verdade, buscamos ao Senhor,
temos essa participação diante de Deus. E quando a Bíblia relata esse versículo aqui, de roubar a homem a Deus, ponto de interrogação, todavia vós me roubais, e dizer, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quer dizer, Deus falando para o povo de Israel ali, para o povo que estava esquecendo dele. Aí você pode dizer, pastor, mas você pode até falar assim, mas pastor, é obrigado a ser dizimista? Não, de jeito nenhum, ninguém é obrigado. Você lembra de uma coisa, até na sua igreja, onde você faz parte, até o lugar que você faz parte, ninguém é. Mas se você fazer, o próprio Deus disse assim, que fazeis prova de mim, diz o Senhor, Jeová dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu. Então, pela fé, você pode fazer esse compromisso com Deus. Você pode colocar no seu coração, você pode colocar na sua alma que ser dizimista é um mandamento de Deus. Quando nós podemos escutar que Deus dá de abundância, Deus faz milagre, lei de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 9, o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em toda a obra das tuas mãos e no fruto do teu ventre, na tua cria dos teus animais e no produto do solo. O Senhor tornará alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Deus sempre quer ver a prosperidade do povo. Deus quer ver a prosperidade, que você possa ver, tudo prospera quando você faz o quê? Faz isso para Deus. Faz isso para Deus. Nós podemos ver que essa palavra é muito combatida e é muito falado, e as pessoas às vezes falam, dizem, não, mas meu dízimo que eu fiz, o pastor roubou. É problema dele, para o céu não vai. Se todas essas palavras que você fala, se for verdade, não vai chegar no céu essa pessoa. Por que não vai chegar no céu? Porque foi desvio das coisas sagradas de Deus, estou me referindo. Então não tem nada a ver. Se a pessoa faz isso, se ele é punido, por Deus, porque Deus se prepara e faz a punição. Então, mas existem muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, que tantas pessoas que ele é fiel a Deus, quer ter uma liderança, está ali, mas ele faz tudo dentro dos detalhes que Deus manda, né? Tem assim, então, e tem muita coisa. Quando eu falo disso, que é a 10ª parte, que é conhecido como 10%, todo mundo sabe, não é para você pegar a sua casa e dar todo à igreja. Não, eu peguei aqui, eu vou dar todo à igreja para eu receber uma mansão celestial. Não, Deus não manda isso não. Eu vou pegar todos os meus bens, agora eu vou dar à igreja, que o pastor está mandando, se eu dar à igreja, eu vou dobrar minha riqueza. Não é verdade isso. Deus diz que não. Não está escrito na Bíblia. Mas agora, se você quiser dar voluntário, você faz. Mas a Bíblia não manda fazer isso. Então tem pessoas que, às vezes, ele passa por esse processo de ele dar tudo que tem pela emoção, pelo desejo de alguma coisa, sem Deus mandar. Mas Deus está dizendo assim, que tudo é pela fé. E fazeis prova de mim, trazeis todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção de tal, que dela você nem se imagina o tamanho. A grande vai ser a bênção de Deus. Você não pode nem imaginar como vai ser o tamanho da sua bênção que Deus está mandando. Mas é necessário que você lembre assim, que todos os lugares onde você está, aquele missionário, aquelas pessoas que está ali, que está sendo... Você acredita uma coisa? Você diz, pastor, bênção traz salvação? A Bíblia não diz que bênção traz salvação. Bênção não é salvação. Lembre disso de uma coisa. Não é salvação. Bênção é uma garantia material que Deus está dizendo, que Ele prometeu, que você recebe a bênção de Deus. Por quê? Porque eu conheci pessoas que ele não era crente, ele era católico, dizimista, e depois Deus fez ele prosperar. E Deus fez ele prosperar. Então o que acontece? E tem muitas pessoas que ele não é, você pode ver que ele não é crente, mas é dizimista, pessoas católicas que é dizimista. Agora veja, em Atos 10 ali,
aquele homem que ele orava, lá em Cornélio, fazia tudo, dava esmola, e tudo as suas que ele fazia, se era um homem próspero, mas precisava da salvação. Eu estou me referindo para você que Deus prometeu que ele traz a maldição, ele tira a maldição da tua casa. Quando ele fala assim, ele diz assim, e não entra a maldição sobre vós. É palavra de fé. E fazeis prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu. Por causa de vós repreenderei o devorador, que é o diabo, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, e não vos será estéril. Quer dizer, ele vai produzir, Deus estende as mãos, Deus o abençoa, e Deus supre toda a vossa necessidade. Assim. Então você faça essa aliança, não é com o pastor Josias, de jeito nenhum, não é com o pastor da sua igreja que ele está, ou com o seu líder ali religioso, as pessoas que estão, não faça isso com ele, faça diretamente com Deus. Se está na Bíblia, ninguém pode reprovar aquilo que Deus fala. A pessoa pode até emendar uma coisa e pode querer divulgar a situação, mas nós encontramos que a coisa mais importante que a prosperidade, a Bíblia nos fala aqui, lá em Gênesis 14, versículo 18, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos das tuas mãos, e dele o dízimo de tudo que possuía. A palavra do Senhor Jesus está falando, ele repreende muitos males que vem, o devorador, o destruidor, o acabador, independentemente que pode existir, Deus, ele começa a te abençoar. Eu quero dizer para você que você é uma bênção diante de Deus, e essa palavra aqui tem muito assunto ainda a falar sobre sair, mas o dízimo e as ofertas é um mandamento de Deus. Deus que ordenou isso para todos, para o sustento do sacerdote que ali está, tomando conta dos bens espiritual e do bem material do próprio Deus. Então a igreja, e quando eu digo igreja, eu digo de templo que existe, ela convive de ela pagar água, pagar luz, comprar água mineral, ela faz reforma, ela faz todo esse trabalho ali, ela sustenta essas pessoas que são viúvos, necessitados, aqueles que estão acamados, tudo através dos dízimos das ofertas, dos fiéis, estou me referindo. Agora, se você conhece pessoa que ele desviou, que fez isso e aquilo, não se preocupe com isso. Diga, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Você pedindo misericórdia a Deus, Deus ele supre a vossa necessidade. Que essa palavra nesse momento, nesse canal, possa ser uma bênção na sua vida, na tua família, e você possa ser muito próspero diante da presença do Senhor Jesus, assim como fez Jacó, nós encontramos, e a Bíblia nos fala que o próprio Jacó disse, se eu for em paz, e eu vou estar em paz, darei o dízimo de tudo. E a palavra de Deus falou também, e ele se expressou, e que tirasse o inimigo dele, e o inimigo saiu na vida de Jacó. Deus ainda trocou o nome dele, e seu nome não será Jacó, você enganou, você saiu, será Israel. Quer dizer, Deus mudou até o nome daquele homem, mas prosperou. Veja lá quando ele estava na casa de Labão, a gente poder ver isso mais adiante. Foi enganado, mas a promessa de Deus estava em pé na vida dele. Dizer para você aqui que a prosperidade vem do Senhor. Deus abençoe. Isso aí, esse mandamento não é de pastor, não. Lembre, nem um líder religioso. Esse mandamento é de Deus. Ninguém pode se levantar contra o próprio mandamento de Deus, se expressar. Não, eu vi aqui um versículo aqui, está mostrando esse versículo, que não é para ser dízimo, não. Eu não sou dizimista. Isso é errado que a pessoa diz isso.
porque foi o mandamento de Deus para nós. Deus o abençoe e ajuda a tua alma e o teu coração. Que Deus ele repreenda o devorador da vossa casa, da vossa vinha, da vossa família, e tudo que você faz prosperará. E o próprio Deus disse: fazes prova de mim, diz o Senhor Jeová dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e não derramar uma bênção sobre a vossa casa, até o vosso fruto, a vossa semente que você faz, vossos animais, tudo que você possui, prosperará e será uma bênção diante da presença de Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, da tua presença, sabemos que tu és o Deus que tudo faz e tudo pode prosperar. Tantas pessoas, Senhor, que eu conheço, pessoas até, ainda que não é crente, mas é dizimista fiel. Pessoas está ali que está também sendo dizimista na sua casa de oração, na sua congregação, onde ele estiver. Sabemos que existe a demanda, tantos missionários estão por aí pregando, sem ter recurso financeiro, ganhando vida para o teu reino, Senhor. E depende realmente de cada um. Aquele administrador que administra o dízimo e as ofertas, que sabe administrar e sabe manter a tua casa, continua abençoando Deus, ajudando ele, ou Deus, e aquele que ele está ao seu lado, fortalece-te bênção, dá muita prosperidade, porque a tua palavra nos diz que todas as nações vão ver a bem-aventurança, que sou bem-aventurado da tua presença. É tu que faz prosperar, Senhor, porque a tua prosperidade vem de ti. Meu Deus, da tua presença, em teu nome, Senhor, que nós podemos ser que nem Abraão, muito próspero, que tu mandasse até ele contar as estrelas, não teve condições, assim também será a tua prosperidade. E essa palavra, Senhor, que tu nos dá nesse momento, através desse canal, que seja a bênção dos lares, das pessoas que não é crente, mas é dizimista, aquelas pessoas que ele está também no mesmo caminho da prosperidade espiritual. Em teu nome, Senhor, para sempre, ó Deus. Amém e amém. Que Deus o abençoe e que Deus ajude, que a paz do Senhor Jesus possa reinar em teu coração. Seja uma bênção e muito assunto nós podemos responder dentro da palavra de Deus. Não é o mandamento do homem, mas o mandamento é de Deus. Deus possa fortalecer e bênção a você. Amém.